paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Nós damos graças a Deus de estarmos aqui reunidos nessa noite, na presença daquele que vive e que reina para todos sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Meus amados, eu me sinto muito alegre de continuar convosco. Já estou com saudade, amanhã madrugada, né? Seguindo viagem para retornar ao meu povo e ali tocar a obra que nos foi confiada da parte de Deus. Glória a Deus. Alegria muito grande poder reabraçar, rever e abraçar meu querido amigo pastor Mário Sérgio, este servo de Deus que Deus levantou lá em Parnamirim e resolveu trazê-lo para cá para abençoar a vida de vocês. Aproveitem, aproveitem. Sua esposa, irmã, achei que foi embora, Thaís, né? E aqui com seu filhinho, sua sogra também, que me conhece desde o Antigo Testamento. Melhor ficar quieto. Glória a Deus. Que bom, irmãos, estarmos aqui. Que bom, que maravilha. Eu quero neste momento convidá-los para abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Oh, glória, aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 21. E vamos ler até o versículo de número 26. Aos Romanos capítulo 3, versículos do 21 ao 26. O que está dando microfonia não é volume, é frequência. Corrigir sua frequência, pode manter o volume. Glória a Deus. Aos Romanos 3 e 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados pela sua graça, temos redenção, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você diz amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós somos agradecidos, Senhor, por estarmos aqui em tua casa. Ao tempo, Deus, que queremos orar por todas as pessoas que o Senhor trouxe a este templo, que o teu Espírito Santo guiou para que chegassem até aqui. Eu te peço, Senhor, pelo teu bondoso Espírito Santo, abre agora o entendimento de cada um de nós, para compreendermos a tua palavra como ela é. Enfim, Senhor, fala conosco e produz nesta noite salvação. Leva a efeito, Senhor, a salvação que já está preparada. Aleluia. Por Jesus lá na cruz do Calvário. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Quem diz amém? Amém. Tome seu assento e vamos meditar na palavra de Deus, tá? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto sagrado que nos fala sobre alguns pontos importantíssimos a respeito da doutrina da salvação. Aqui nós encontramos um ponto importante que fala sobre a justiça de Deus. Algumas pessoas até hoje não conseguiram compreender o que significa justiça. Algumas confundem com vingança. E a justiça de Deus, ela não é simplesmente uma correção, nem tampouco uma punição. A justiça de Deus, ela trabalha para tornar o homem justo. Veja só que a justiça de Deus, ela trabalha para tornar o homem justo. E diz a palavra de Deus, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que significa isso? É que a justiça de Deus, ela se tornou evidente.
ela se manifestou, ela atuou, ela entrou em ação, ela foi praticada. E quando ele diz agora, ele está falando do tempo da vinda de Jesus à terra. O apóstolo Paulo, ele está falando que o tempo em que ele estava vivendo foi a época em que Deus contemplou a terra com a vinda de Jesus para tornar o homem justo. E diz aqui que isto não tem nada a ver com a lei. E por que ele está falando isso? Porque durante muito tempo o povo de Israel ficou abraçado com a lei, pensando que a lei era a finalidade, mas a lei era apenas algo que Deus havia dado para mostrar que o homem estava em pecado. A lei, ela estava apontando as transgressões dos homens, que os homens estavam errados em seu comportamento diante de Deus. Mas lá está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos que ninguém, absolutamente ninguém, foi justificado pela lei. A lei a ninguém justificou. Agora observe que diz aqui o texto sagrado que esta manifestação da justiça de Deus, ela chegou até nós tendo testemunho, escute bem, da lei e dos profetas. Aqui diz que durante a lei a justiça de Deus estava sendo anunciada no futuro, e pelos profetas que profetizaram no passado, se havia uma indicação, aí vem a justiça de Deus. Agora vamos entender melhor o que vem a ser a justiça de Deus. O versículo 22 diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O que é isso? O apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, que a justiça de Deus, ela se evidencia pela fé em Jesus. A justiça de Deus é providenciada por Jesus Cristo. Na verdade, a justiça de Deus, ela se mostra através de Jesus, mas ela alcança a sua vida quando você tem fé no Senhor Jesus Cristo. E o texto diz aqui, porque não tem diferença. Olha só que coisa interessante, porque o que termo é esse que ele está dizendo que não tem diferença? Logo na sequência ele explica, e ele diz que todos pecaram. Eu gostaria que você repetisse essa frase para ficar guardadinha na cabeça. Diga assim: todos pecaram. Todos pecaram. Repita mais uma vez. Todos pecaram. E aqui está dizendo, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu quero separar esse versículo em duas partes. A primeira é quando diz que todos pecaram, e esse texto que fala que todos pecaram traz para nós uma ideia muito clara de que o homem não é pecador porque peca. Ele é o contrário, ele peca porque é pecador. Esse texto não está falando que Deus está tratando você contando os seus pecados individuais. Deus não está aqui relatando que todos são pecadores porque cada um cometeu um pecado. Não. Ele está dizendo que todos são pecadores porque já nasceram pecadores. E como é que é isso, pastor? Vou te explicar detalhadamente para que você nunca mais se esqueça e não fique equivocado. E pelo contrário, alcance uma certeza dentro do seu coração, e esta certeza possa produzir ainda nesta noite uma decisão de sua parte. A Bíblia Sagrada nos diz que todos pecaram. O que é isso? Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e os colocou em um jardim chamado, um jardim que havia no Éden, um jardim cheio de animais, de plantas, uma beleza, rios, era uma coisa mais linda do mundo. E Deus colocou o homem lá, dizendo: trabalhe nesse jardim, cuide dele, cuide da terra, cuide de tudo aquilo que aqui há. E há uma árvore que está no centro do jardim. Olha que árvore diferenciada. Você poderá comer de todos os frutos das demais árvores, mas há uma árvore no centro do jardim que ela produz o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Que palavra! Deus estava advertindo o homem, dizendo: não coma do fruto desta árvore. Olha só, ele disse que se ele comesse, certamente morreria. A partir daí você começa a fazer inferências e descobre que Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para viver. Deus não lhe criou para morrer, Deus lhe criou para a vida. Interessante isso, porque existe uma inconformação
dentro do ser humano a respeito da morte. Nós sabemos que vamos morrer, mas quando passamos pela possibilidade de morrer, a gente recua, a gente estremece. Sabemos que os nossos parentes vão morrer, que os nossos amigos vão morrer, mas quando isso acontece, uma inconformação se instala dentro de nós. Você sabe por quê? Porque você não foi criado para a morte. A morte é um problema para nós muito grave. E terrivelmente nós tratamos com essa realidade porque nós não estamos preparados para digerir esta ideia. Por quê? Porque você não foi criado para isso. A morte, ela vem à terra, segundo aquilo que o apóstolo Paulo fala, no capítulo 5 desta mesma carta, que por causa do pecado veio a morte. E o que é pecado, pastor? A palavra pecado vem de uma expressão que quer dizer errar o alvo. É você ter uma proposta de comportamento e fazer o contrário, transgredir, errar, equivocar-se. Só que isso aqui não é um deslize, é uma atitude consciente. Deus havia falado para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que veio uma tentação sobre Eva, a mulher que Deus deu a Adão. E diz a Bíblia que ela trata essa tentação vem sobre Eva em 3 aspectos. Era como se fossem 3 laços armados contra ela. Esses 3 laços, eles são relatados pelo apóstolo João, quando ele escreve a sua carta, a sua primeira carta. João diz a respeito do mundo, o sistema, que jaz no maligno, isto é, no diabo, e ele diz que tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Talvez a palavra concupiscência soe assim estranho para você. Ela significa vontade desordenada, apetite desenfreado, uma vontade incontrolada. Então, a vontade incontrolada dos olhos, a vontade incontrolada da carne e a soberba da vida. Olha só o que aconteceu. Esta serpente olha para Eva e mostra para ela a árvore do fruto do bem e do mal. E diz o texto sagrado que olhando, ela viu que era agradável aos olhos, está parecendo com a concupiscência dos olhos, e viu que era bom para se comer. Aí vem a concupiscência da carne. E viu que era bom para dar entendimento. Aí vem a soberba da vida, uma vontade desenfreada de olhar, uma vontade desenfreada de comer, uma vontade desenfreada de ser orgulhoso, de saber demais. E agora, aquilo que Deus havia dito não faça, sob uma proposta de certeza, lançando dúvida, Eva cai. Por quê? Porque a serpente disse: Deus disse que se você comer deste fruto, você morreria. Ele fala assim: certamente não morrerás. E Eva então resolve acreditar na serpente e não acreditar no que Deus havia falado. O nome disso se chama rebelião. É quando você nitidamente, conscientemente sabe de algo, de um comportamento que deve ter, e você se rebela contra aquilo, você se volta contra aquilo e toma atitudes contrárias. O nome disso é rebelião. E agora, o homem e a mulher que Deus criara e havia posto no jardim do Éden, e havia informado, havia declarado, dizendo: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Isto é, Deus havia criado os seres humanos para a vida. Digo mais, Deus havia criado os seres humanos para a saúde. Digo mais, Deus havia criado o ser humano para a comunhão com Ele. Mas a desobediência se constitui em pecado e torna-se em uma rebelião. E não era apenas mais, não era somente um ato, agora já era um estado. O pecado de Adão e Eva se tornou em um estado. Eles passaram a estar em pecado. Pior do que isso, aquele pecado introduziu-se na sua natureza e fê-lo cair da graça de Deus. O texto diz: porque todos pecaram, isto é, um pecado que se instala e a partir de então será transmitido para a sua descendência. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram, isto é, toda a descendência de Adão e Eva já nasceram em pecado. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que diz o restante do versículo, é a outra parte que eu havia falado, 2 partes: todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Agora o texto diz que eles estão destituídos. O que é destituído? É uma palavra grega que significa rebaixar de categoria. Isto é, Deus fez o homem para a
vida. Deus fez o homem para a saúde. Deus fez o homem para a comunhão com Ele. E agora? Ele está destituído. Destituído da glória de Deus significa dizer que o homem passa a ser mortal. Destituído da glória de Deus, o homem passa a ser doentio. Destituído da glória de Deus, o homem agora passa a viver longe da presença de Deus. Imagine só que o homem nunca, jamais experimentaria a morte. O homem seria eterno. Deus o cria e a partir de então ele vai desfrutar de eternidade. Nunca iria morrer. Doença, nenhum vírus, nenhuma bactéria jamais lograria êxito contra a saúde física do ser humano. E demais, a palavra de Deus mostra que Deus havia criado para a comunhão, mas agora está rompido da comunhão. Ele não poderia mais viver na presença de Deus por causa do pecado. Deus é essencialmente santo e nada que seja pecado pode habitar diante dele. Agora nós temos um problema e Deus diz: a partir de então o homem será expulso do jardim no Éden. O jardim que está no Éden não poderá mais reter a presença do ser humano. Ele será expulso daqui. E agora o homem se torna mortal. Adão morre com 930 anos. Viveu muito, porque a sua natureza, a sua composição orgânica ainda era muito resistente. Mas ele é levado à morte. Por que não morreu no mesmo dia? Deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento que o homem pecou contra Deus, nele se instalou a morte. E eu preciso dizer que hoje a medicina também sabe, e tem uma linguagem própria que eles usam para dizer que a partir do momento que um ser humano nasce, ele já começa a morrer. Existe uma ação nas suas células que denunciam que a sua morte está a caminho. E agora, não somente a morte é o indicativo do pecado do homem, mas as doenças. Nós havíamos sido criados para a saúde. Imagine só, eu não sei se você já viu, quando, por exemplo, uma lagartixa, alguém parte a cauda dela. Se você ficar acompanhando a mesma lagartixa, você vai ver que uma cauda surge no lugar. O nome disso se chama regeneração. Deus deu ao homem o poder de regeneração total, mas o pecado limitou. Você tem células do tecido epitelial que estão aí na superfície da sua pele, aquilo que a gente chama de couro, aqui, essa pele, esse tecido epitelial que está na parede diante dos nossos olhos. Se você não consegue notar, mas diariamente essa sua pele, ela passa por um processo de regeneração. Se você receber um corte, ela vai se regenerar. É um poder ainda aparente, ou vamos dizer, reduzido de regeneração que você tem. E alguns tecidos seus, eles demoram 150 anos para se regenerar, como é no caso das células nervosas. Mas eu lhe digo, quando Deus nos criou, Ele nos criou com total capacidade de regeneração. O nosso cérebro, ele disse regenerar como essas células aqui. Você leva um corte, ela não fecha o corte? Muito bem, todas as suas células foram criadas para isso. Mas agora o ser humano, ele está limitado. Imagine só o que seria você ter um braço decepado e nascer outro no lugar. Você foi criado para isso, sabe por quê? Porque você não iria morrer. Mas o pecado se instalou em nós. Ele nos destituiu da glória de Deus. E um problemão se instalou na nossa vida. Porém, isso que eu falei até agora é quase que nada comparado ao que veio depois. Ou não, ou até mesmo não veio depois, mas se evidenciou depois. E o que é o problema, pastor? O problema é que a morte é apenas um indicativo de um problema maior a respeito da eternidade. Quando Deus fez o homem, Ele fez corpo, alma e espírito. A sentença condenatória no corpo foi morte e doença. A sentença condenatória na alma foi instabilidade da alma. O homem é instável. O homem tem medo por causa do pecado. O homem tem temores, angústias e incertezas por causa do pecado. Mas pior do que tudo isso, o homem também tem espírito. E a condenação ao espírito do homem é a mesma que foi dada para Satanás. A Bíblia diz, e quem falou isso foi Jesus. Ele disse que Deus, Ele criou o inferno, não foi para os homens. Deus criou o inferno para o diabo e os seus demônios. Mas o ser humano resolveu aderir ao pecado de Satanás. E como consequência, quando ele aderiu ao pecado, ele aderiu também à mesma condenação. Isto é, o homem foi separado da glória de Deus, da comunhão com Deus. E um dia, quando nós reingressarmos na eternidade, o nosso espírito estará sentenciado a viver eternamente longe de Deus e indo para o inferno. Pastor, pelo amor de Deus, eu não queria ouvir isso hoje.
Mas olha só, a bondade de Deus, Aleluia. a graça de Deus, Glória a Deus. aleluia, Aleluia. ela entrou em ação. Glória a Deus. E a justiça de Deus, porque Deus é um Deus santo e ao mesmo tempo Ele é justo. E Deus, na sua justiça, Ele iria destruir o homem se o homem permanecesse diante dele. Tamanha a santidade de Deus, se o homem permanecesse diante dele, ele seria destruído por causa da própria glória de Deus. Mas o que Deus faz? Tira o homem da minha presença, para que a minha própria justiça não o esmague, para que a minha própria justiça não o destrua, e eu vou providenciar uma justificação para ele. O homem não precisa arrumar justificativas diante de Deus, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso porque eu não aguentei, eu fiz isso porque eu tenho fraqueza, eu fiz isso porque eu não consigo. Não, Deus não quer saber das suas justificativas. Ele já arrumou para você uma justificação. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus então fala: eu porei inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência de A e a descendência de B, e da descendência da mulher eu farei surgir alguém para esmagar a cabeça da serpente. O que é que Deus está dizendo? Eu vou fazer um efeito reverso, eu vou propiciar ao homem a justificação. Se Deus entrasse com justiça contra você, você seria destruído. Mas Deus, o que é que Ele faz? Ele envia a sua justiça através de Jesus. Jesus é a manifestação da graça de Deus. Pastor, o que é graça? Graça é um favor que você não merece. Graça é a amabilidade de Deus. Graça é a maneira brilhante e graciosa com que Deus trata o ser humano. E mesmo merecendo condenação, Ele manifesta a sua graça. E a sua graça recheada de misericórdia é manifesta através de Jesus. Jesus então veio à terra. E quando Jesus vem à terra, Ele vem para que a ira de Deus se manifeste nele. Primeira coisa que Ele faz, Ele vem à terra e assume forma humana. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala: e Ele, na semelhança do pecado, se fez carne. Ele assume forma humana, Ele nasce de uma mulher. Interessante que a promessa bíblica não é de um homem ou mulher, mas é de uma mulher. Jesus, Ele não nasce de um relacionamento sexual de José e Maria. O negócio é diferenciado. Aleluia. É a virtude do Espírito Santo que vem sobre Maria. E a palavra de Deus, isto é, Jesus, o verbo encarnado. O verbo se fez carne. Jesus é encarnado. Jesus, Ele assume forma humana. E Ele assume forma humana para estabelecer-se nas mesmas condições que você. Aqui na terra Ele tem sede. Aqui na terra Ele tem fome. Aqui na terra Ele tem cansaço. Aqui na terra Ele tem necessidade de dormir. Aqui na terra Ele sua. Ele passa por todos os processos que você passa na terra. Ele teve que trabalhar, e do suor do seu rosto Ele foi comido. E o que é isso agora, pastor? Agora Jesus, Ele se coloca como a manifestação da justiça de Deus. Todos já sabem como aconteceu o processo. Jesus, Ele começa a desmanchar os efeitos do pecado. Está escrito no Evangelho escrito por João, capítulo de número, Evangelho não, na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você poderia repetir isso para guardar na sua mente? Diga assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Gente, quem é que poderia desfazer as obras do diabo? Nenhum homem poderia. Nenhum homem tinha autoridade de desfazer esse nó, de desmanchar essa situação. Por quê? Porque o homem está em pecado, e em pecado não tem autoridade contra Satanás. E quando Deus diz: da semente da mulher vai nascer alguém para esmagar a cabeça da serpente, eu acho que a partir dessa hora a cabeça dele começou a doer. E ele ficou pastorando. Adão gera filhos, lá nasce Caim, lá nasce Abel. A Bíblia diz que o diabo tenta a Caim, e agora Caim assassina o seu irmão Abel. Ele disse: esse aí não tem autoridade de pisar na minha cabeça. Os tempos vão se passando. Daí a pouco surge um cidadão chamado Enos. Esse aí adorava a Deus, louvava a Deus, mas também pecou. Surge um cidadão chamado Abraão. Deus chama ele de amigo, mas também pecou.
Surge Isaac, o pai da perseverança, mas ele peca e não tem autoridade de pisar a cabeça da serpente. Aí vem Jacó, esse eu vou até economizar a conversa, esse que pecou mesmo. Mas o tempo vai se passando. Aí a Bíblia Sagrada mostra que surge Moisés, esse daí, o homem mais manso da terra, mas também peca. Passa-se o tempo, aparece um homem segundo o coração de Deus, o nome dele é Davi, mas também peca. Seu filho Salomão, o homem mais sábio da terra, pecou. Aí vem os filhos de Salomão, cada um mais atrapalhado do que o outro. E o pecado se estabelecendo. E o tempo vai passando. Daí a pouco surge um profeta chamado Isaías. Aí ele começa a dizer assim: um menino nasceu, um filho se nos deu. Parece que eu estou vendo um tesourinho que está procurando. Cadê? E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, o diabo deve ter procurado muito o menino por todo canto, não achou. Porque será a profecia da carne? Nada, era só Deus anunciando que o menino iria nascer. Daí a pouco o profeta disse: uma virgem conceberá. Pronto, está começando a bater. E dará luz a um filho, e o nome dele é Deus habitando no meio dos homens. Aí o profeta continua, o profeta diz assim: ele foi subindo como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós somos sarados. Pronto, é esse daí mesmo. Mas os tempos se passam e ele não viu o menino. Passaram-se 730 anos aproximadamente, quando de repente um anjo desce lá do céu em direção à terra. E esse anjo, não por acaso, era o anjo Gabriel. E o diabo sabe que Gabriel era anjo mensageiro. E quando Gabriel passa rasgando o céu, ele deve ter acompanhado com a vista para onde é que ele vai. Chegou junto da irmã Maria. Bem-aventurado, como quem diz, parabéns. O que foi? Olha, no teu ventre está sendo gerado pelo Espírito Santo a luz que vai iluminar as nações, o Salvador. 9 meses depois, não era mais um anjo que passava, era um coral. Um coral passa. Uau. Chega lá junto aos pastores de ovelhas que estão em Belém, e eles dizem assim: hoje, diga hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador. A dor de cabeça do diabo aumentou. Jesus nasce, se fortalece. Aos 12 anos de idade dá uma amostra do poder de Deus na sua vida. Impressiona os sábios, os doutores de sua época. Mas ele sai de cena, porque era hora de Deus forjar do menino um homem. E quando ele se torna um homem, na idade de 30 anos, ele vem na direção do Rio Jordão, onde estava um profeta de Deus chamado João Batista, que todo dia dizia: se prepare, ele vem aí. Eu estou aqui só varrendo o caminho, porque ele vai passar. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Raça de víbora. Quando ele encontrar fariseu, encontrava saduceus, vigie, raça de víbora, porque ele vem batizar com o Espírito Santo a quem crê, e quem não crê vai ter fogo. Juízo. Aleluia. Daí a pouco Jesus chega lá no Jordão. João Batista levanta a vista, aí diz assim: atenção, atenção. Cadê o teclado? Faz assim, Não tinha teclado na hora, mas agora tem. Atenção, atenção! Está no meio de vós, aleluia, o Cordeiro de Deus, que quita, que tira, que arranca, que paga, que resolve o problema do pecado. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês em poucas palavras. O texto que eu li diz que com o testemunho da lei, na lei havia o chamado dia da expiação da culpa. O que é isso? Eu não disse a vocês que o homem não poderia habitar na presença de Deus, senão Deus o destruiria. A santidade de Deus não permite o pecado, é verdade. Mas Deus sempre quis voltar a ter relacionamento com a humanidade. E no período de Moisés, para Deus habitar com o seu povo,
Ele disse: façam o dia da expiação da culpa. A palavra expiação vem de uma palavra hebraica chamada kapá. A palavra kapá significa cobrir. O que era isso? Ele pegava um cordeiro, derramava o seu sangue, cobria um lugar chamado propiciatório, que era a tampa do lugar onde ficava a palavra de Deus, representando a presença de Deus. E agora aquele sangue que estava derramado expiava a culpa do povo. O problema é que só tinha garantia de um ano. Todo ano o sacerdote fazia a mesma cerimônia. Terminava o ano, mais outra vez, expiação. Derramava o sangue do animal, que era um cordeiro puro, imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Aí agora o que acontecia? O sangue cobria, e agora Deus poderia habitar temporariamente no meio daqueles homens através da presença da arca. Mas o tempo se passou. Aí o profeta diz assim: agora chegou, não é quem cobre o pecado. Eita, eita, aleluia! Glória a Deus! Chegou o Cordeiro de Deus. O pecado era coberto temporariamente. Todo ano tinha que fazer o mesmo sacrifício. Mas agora Jesus ele chega, não é para cobrir, é para arrancar. E o escritor aos Hebreus diz que ele entrou diante de Deus uma só vez, e com um único ato ele resolveu o problema do pecado da humanidade. João estava profetizando o sacrifício de Jesus, que o sangue de Jesus seria derramado. Jesus sendo cordeiro, o seu sangue seria derramado. Ao seu sangue ser derramado, ele resolveria o nosso problema de pecado. Como é que foi isso, pastor? Você já sabe? Você já assistiu os filmes? Você já viu como é que foi o procedimento? Alguém tem pena de Jesus quando ele é traído por Judas, quando ele é entregue, quando os soldados romanos o prendem, quando os soldados o esbofeteiam, quando os soldados colocam uma coroa de espinho na sua cabeça e batem com uma cana para que os espinhos cravem no seu crânio. As pessoas ficam indignadas quando acontece o chicoteamento. O filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, chegou a matar gente do coração. Pessoas que pagaram o ingresso para ir ao cinema e quando começaram a ver aquela tirania, aquela carnificina, começaram a passar mal, tiveram ataques cardíacos e morreram lá na cadeira do cinema. O que é isso? As pessoas não viram nada. O que Jesus sofreu foi muito mais do que aquilo que foi retratado nos filmes. Por quê? O cordeiro estava sendo triturado, o cordeiro estava sendo morto, a carne estava sendo rasgada, e diz a palavra de Deus que aquilo ali era a justiça de Deus. O que é isso, pastor? A ira de Deus. Aleluia! Estava se manifestando em Jesus, Glória a Deus! para que não se manifestasse na minha e nem na sua vida. Então quem matou a Jesus e fez Jesus sofrer tudo aquilo não foi o judeu, não foi o romano. Quem fez aquilo foi o meu pecado. Foi o seu pecado. Oh, aleluia! E a ira de Deus, porque Deus ele não gosta do pecado. Deus ama a você, pecador. Deus ama a mim, pecador. Mas ele não gosta do meu pecado. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Então vai aqui uma comparação bem grosseira. Quem tem filho aqui? Você tem filho? Vocês amam seus filhos? Sim! Sim ou não? Sim! Quando eles fazem uma coisa errada, vocês gostam? Não! Deixa de amar por isso? Não! Deus nunca deixou de lhe amar. Mas ele não gosta do seu pecado. E para ele não lhe destruir, e não lhe jogar de fora, não lhe disponibilizar para a condenação de inferno, ele então manifesta a sua ira no seu próprio Filho Jesus. Porque Jesus ele vem à terra para assumir o pecado. E quando Jesus ele assume o meu pecado, ele se enche de pecado. A ira de Deus se manifesta em Jesus. E ele faz 3 procedimentos para a nossa redenção. A redenção tem 3 palavras gregas que retratam. Eu gostaria de ler aqui para vocês, a fim de que vocês pudessem entender com clareza do que se trata. A palavra de Deus nos mostra aqui nesse texto, olha só que coisa linda: sendo justificados gratuitamente, porque você não tem condição de pagar a sua redenção, pela redenção que há em Cristo Jesus. Repita essa palavra, redenção. Redenção! Os atos de redenção, eles são praticados dentro de um raciocínio de uma cultura antiga, do mundo antigo, que relacionava-se com as pessoas escravas. Naquela época existia um mercado de escravos.
quando pessoas eram comercializadas. Como é que é isso, pastor? Igual você compra um objeto, as pessoas eram comercializadas. Alguém era colocado no mercado. Vem cá, meu filho, por favor, deixa ele aí, vem cá. Faça de conta, o irmão Gelson é um escravo. Fica de frente aí. Aí ele está aqui apresentado como escravo. E você que está passando pode comprá-lo ou não. E eu anuncio o valor desse escravo aqui: R$1.000. Ele achou pouco. Você sabe que eu não valia nem um centavo, né? Então pronto, já está de bom preço. Quanto é o valor do escravo? R$1.000. Bora, irmão. Quanto é? R$1.000. Aí o pastor Mário, que agora não é o pastor Mário nessa ilustração, se apresenta e diz assim: eu vou pagar por ele apenas 800. Eu digo: tá bom, libero. E o homem foi vendido por 800. Por esse preço, ele vai trabalhar para Mário. Vai trabalhar o tempo que ele quiser. Mas com essa margem que ele teve de diferença, ele ainda pode vender o escravo dele. O nome deste procedimento se chama agorazon. É uma palavra grega chamada agorazon. O que é isso? Comprado no mercado. Aí o que é que acontece? Ele pode então manter o escravo ou tornar a vender o escravo, mas ainda tem outro procedimento. Ele pode tirar o escravo do mercado de trabalho, do mercado de venda. E você sabe, Deus, ele operou dessa maneira também conosco. Só que quando Deus, ele retirou a gente do mercado, ele não pagou aquilo que se pedia. Está escrito que não foi com prata e nem com ouro. Aleluia! Que ele nos resgatou Glória a da Deus! nossa vã maneira de viver. Não foi prata, não foi ouro, mas foi com o sangue de um cordeiro santo, imaculado e incontaminado. Faça de conta que agora o Mário olha para eles assim: estão pedindo 1.000? Não, eu pago 1.000.000. Oh, glória! A irmã já entendeu, Aleluia! já deu glória. Aí alguém diz: você está louco, você não entendeu? O preço do escravo é 1.000. Ele disse: não, mas eu pago 1.000.000. Mas por que você vai pagar 1.000.000? Porque eu vou tirar ele do mercado. Ele não estará mais à venda. Eu estou pagando para ele ficar comigo para sempre. Ele agora é meu. Ninguém toma ele de mim, porque ninguém vai pagar um preço desse. Deus fez mais ainda. Ele pagou um preço que ninguém pode pagar. 1.000.000, alguém pode pagar 2. 2 milhões, alguém pode pagar 3. 3 milhões, alguém pode pagar bilhão. Bilhão, alguém pode pagar trilhão. E põe a zero um atrás do outro, dizendo que pode ser pago, porque dinheiro na terra tem muito. Agora o que Jesus usou para nos comprar não foi prata, não foi ouro, não foi pedra preciosa, foi o sangue dele. O nome desse procedimento é hexagorazon. Agorazon, compra. Hexagorazon, compra tirando do mercado. Aleluia! Só que quando Deus fez isso, Ele não queria que nós fôssemos escravos. Aleluia! Ele nos comprou como escravos, mas Ele não nos quer escravos. Glória a Deus! Ele não tem nenhum de nós por escravo. Aleluia! Fomos comprados como escravos. O nome que está estampado no peito de vocês é servo. Mas Ele não nos trata como servo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele nos trata como amigos. Ele então fez um outro procedimento. O outro procedimento, o que é, pastor? O procedimento é lucro. Que é isso? Ele nos colocou em liberdade. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Lá no Antigo Testamento, quando o servo era colocado em liberdade, ele era dito assim: agora você está livre, você pode ir embora. E sim, mas ele podia dizer assim: eu não quero ir embora. Eu estou gostando da casa do patrão. Aleluia! Eu quero ficar aqui. Aleluia! E o que é que faz? Aí você vai para a porta, pega um negócio chamado de suvela, era uma peça de ferro. Ele encostava a orelha lá na porta e ele furava com a suvela a orelha. O nome desse escravo passava a chamar de escravo da orelha furada. Ele tem liberdade, mas ele não quer ir embora, ele quer ficar ali. Glória a Aleluia! Deus, ele fez mais do que isso.
Ele nos adotou como filhos. É um processo de adoção, pastor. Então ele nos fez Lutruon. E quando ele fez Lutruon, ele nos colocou em liberdade e ainda deu a condição de filho. Você pode ficar em casa. Você agora é da casa. Você tem direito à minha herança. Aquilo que eu tenho é seu. Aquilo que eu tenho está dado por herança para você. O nome disso é liberdade com herança. Levante a sua mão para dar um glória a Deus. Pode se sentar, meu filho. Eu pergunto agora aqui, quem é que é livre? Glória a Deus. Onde estão os que são livres? Onde estão os libertos? Glória a Deus. Tem hino que diz assim: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somente os libertos, feche os olhos, levante a mão e diga: eu sou livre. Diga lá. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava do pecado, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Olha que coisa linda. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que é isso, pastor? Jesus derrama o seu sangue na cruz. Aleluia. E com o seu sangue ele nos compra. Com o seu sangue ele nos tira do mercado. Com o seu sangue ele nos coloca em liberdade. E agora é assim. O qual, pode continuar tocando. O qual Deus propôs para propiciação, dando condicionamento, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste presente século, para que ele seja justo. Ele é justo, ele é justo, e diz justificador, é a hora que ele lhe torna justo. Pastor, então, o homem pecou contra Deus? Sim. Teve consequências terríveis e trágicas? Sim. Morte, doenças, ruptura da comunhão, condenação ao inferno. Deus assume então a condição de reverter o quadro. Por quê? Porque as minhas justiças, o que havia de mais precioso em mim, o que havia de melhor qualidade em mim, diz o profeta usado por Deus, não passa de trapos de imundícia. Pastor, o que é trapo de imundícia? Você se lembra em um período em que não existia absorvência, e que o fluxo menstrual era contido com panos? Imagine a podridão desses panos. Deus está dizendo: olha, as suas justiças, que você tem de melhor qualidade diante de Deus, não passa de trapo de imundícia. E a sua justiça é a minha justiça, não passa de trapo de imundícia. Aí Deus envia Jesus santo,
fiel, verdadeiro, a essência de Deus é encarnada. Recebe o pecado da humanidade sobre ele, a ira de Deus nele se manifesta. Ele sofre tudo aquilo, derrama o seu sangue, com o seu sangue ele me compra, ele te compra. Com o seu sangue ele me tira do mercado. Crente não tem que voltar para o mundo. Se você se desviou, quis porque quis, mas Deus já lhe tirou do mercado. Quando nos oferece agora a chance de se tornar mundano de novo, eu digo, eu não posso, eu estou fora de circulação. Pastor, vamos para embriaguez. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Vamos para a prostituição. Não quero não, meu filho. Eu fui tirado de circulação. Eu fui colocado em liberdade. E agora, pastor? Agora o negócio é esse aqui. Daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Como é que eu sou beneficiado pelo sangue que foi derramado? Como é que eu recebo a graça de Deus e tenho o meu pecado perdoado e tenho a minha vida restaurada? Como é, pastor? Porque eu continuo sendo pecador, é verdade. Mas está escrito porque a graça de Deus se há manifestado, Aleluia. trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Aleluia. De tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não receba condenação, mas tenha a vida eterna. O inferno foi criado para o diabo e os seus demônios, mas está aguardando a humanidade que não se converte. Se você hoje, por fé em Jesus, recebê-lo como seu Salvador, seus pecados serão perdoados, seu nome será escrito no livro da vida, a condenação sairá de sobre a sua vida. Você agora está entendendo por que a gente é crente? Pastor, ninguém nunca me disse isso. O problema é que o seu líder religioso não usa a Bíblia, ele usa a tradição. É o que a palavra de Deus nos mostra. E você hoje pode, por uma decisão de crer em Jesus, você pode até dizer, mas eu acredito. Não estou falando de simplesmente acreditar. Eu estou falando da linguagem bíblica para crer. Uma expressão que significa você acreditar num conteúdo que passa a reger a sua vida. Aleluia. Isso é crer. Em outras palavras, isso é receber a Jesus como seu Salvador. Por isso, se você hoje foi alcançado pela palavra e quer tomar a decisão mais acertada da sua vida, que vai produzir resultados para a sua eternidade, porque a eternidade não tem fim, e mais cedo, mais tarde você vai entrar nela. Se você hoje quer receber a salvação em Jesus, o perdão de Deus e a vida que está em Cristo, agora é a hora. Eu quero pedir a todos que fiquem em pé, por gentileza. Todos. Aleluia. Onde está a terceira pessoa que nesta noite vai tomar a sábia e a corajosa decisão de crer em Jesus? Levante assim a sua mão, por favor. Pode vir, venha com ele, meu filho, venha com ele. Oh, glória a Deus. Onde está a quarta pessoa que nesta noite vai tomar a decisão? Oh, glória a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 169, mas eu quero pedir que meu baterista aí coloque um country aí, bem pessoal. Tá bom? Longe do Senhor andava no caminho de horror. Aleluia. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Diga lá! Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas também te chama, pois deseja te salvar. Jesus, vamos começar!
Mas um dia senti meu pecado vir sobre mim a espada apressado em Jesus, e amigo seguro nele achei. Diga bem forte! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha fé em sua luz. Bondoso em este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E aí, o que é que lhe impede de tomar uma decisão para o bem da sua vida? Está pensando em quê? Nas pessoas que dizem serem suas amigas? O seu verdadeiro amigo morreu na cruz de braços abertos. E você vai rejeitá-lo e vai abraçar o amigo aparente? Um dia nós estaremos entrando na eternidade. Onde você passará a eternidade? Senhor. Tome sua decisão hoje. Aleluia. Se eu pudesse tomar essa decisão por você, já teria feito. Mas eu só posso decidir pela minha vida. Por isso eu preguei para meus filhos, para que eles também tomassem a decisão de crer em Jesus. Minha decisão por Cristo foi aos 13 anos de idade. Nunca me desviei da presença de Deus. Permaneci até hoje. Estou caminhando para o céu. Não é pela minha bondade, é pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus. E essa decisão cabe somente ao Senhor ou à senhora. É a sua vez de dizer: eu quero o benefício de Deus. Eu quero Jesus como Salvador. Então ele diz assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz.
e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna vida, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando nas marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. Diga aí! Um Salvador, quem é Jesus? E por você morreu na cruz, sua vergonha e teu desprezo ele levou. Seja liberto! Venha! 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 Pode vir! O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Você está se segurando porque quer, mas Jesus está lhe chamando, é hoje. Pode arrumar explicação, desculpa, do jeito que você quiser, mas o chamado de Deus para a sua vida é hoje. Saia daí agora, venha marchando, saia do seu lugar, venha à frente. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, a igreja bem forte diz que Jesus te dá. Jesus te dá.